Só daquele lado. Pode ser, Joana, não se importa? Não fica triste? Não. Pronto. Nessa doutora que eu estava com os óculos. Então, por favor. A mesa é vossa. Tem comunicação mesmo certinha. É isso? Sim. E Bruno? Sim, vamos esperar. Aproveito para dizer boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite em meu nome e em nome da instituição que represento, que é as Irmãs Hospitaleiras de Condensa Nova, e, claro, parabenizar a Associação pelo trabalho que tem desenvolvido e, assim como esta atividade que vamos fazer aqui hoje, é fundamental cada vez mais falarmos sobre a saúde mental, que todos tenhamos conhecimento sobre aquilo que também está a ser feito, mas acima de tudo como é que nós podemos trabalhar em rede para criar mais respostas e respostas mais eficientes àquilo que são as necessidades da saúde mental em Portugal e especificamente aqui na região centro. Tentarei aguardar que os equipamentos digitais funcionem, tanto como... A minha desculpa foi mais básica. Essa é mais elaborada. Eles já estiveram a funcionar. Eu é que me alonguei, não é muito tempo. Eu vou falar um bocadinho daquilo que é, em primeiro lugar, a nossa instituição, porque se calhar alguns de vocês não conhecem, apesar de ser aqui relativamente perto. Irei falar especificamente neste projeto Smile Mais, que é um projeto muito recente da nossa instituição e que tem como objetivo trabalhar a área da literacia em saúde mental dos adolescentes. É um projeto que tem intervenção aqui em Coimbra e na Escola de Condensa Nova. Já agora tem outras instalações, estas são bem recentes e muito boas, mas as Irmãs Hospitaleiras também têm a somar, certo? Sim, exatamente. As Irmãs Hospitaleiras existem 12 centros em Portugal, cerca de 150 a nível mundial. Todos os nossos centros trabalham na área da saúde mental e psiquiatria. Maioritariamente trabalhamos na área do adulto, no entanto temos instituições como, por exemplo, a Casa do Centro da SOMAR e um dos centros na Madeira, que trabalha especificamente com crianças. A SOMAR é distrito de Porto Alegre, juntinho à fronteira, para quem nunca ouviu falar em SOMAR. Sim, pronto, isto é uma instituição que iniciou exatamente na área da saúde mental, especificamente no género feminino, porque na altura, quando foi criada, havia a Ordem de São João de Deus que dava resposta às pessoas com doença mental, mas do género masculino, e o género feminino acabava por não ter aqui nenhum tipo de resposta. Sim, não tem. E, portanto, surgiu esta instituição, tem cerca de 140 anos, especificamente aqui o nosso centro em Condensa faz este ano 65 anos. Está-se quase a reformar. E chegam a acolher meninos de casa de acolhimento também. Sim, exatamente. Chegam, já tive vários casos. Ex-acolhidos e acolhidos em que passa por lá e é das poucas respostas que existem. Sim. Muito necessário. Pronto, eu vou avançando e depois, se pudermos utilizar a imagem, ótimo, senão também não há problema. Dizer-vos que, então, a nossa instituição tem 422 pessoas assistidas internadas, organizadas em 10 unidades assistenciais, tem 9 serviços de apoio, temos cerca de 300 colaboradores que trabalham diariamente connosco e está organizada em 4 áreas de intervenção. A área da saúde mental e psiquiatria, a área da incapacidade intelectual, da psicogeriatria e depois temos também as respostas na comunidade, nomeadamente o projeto Samaritano, que tem intervenção não só em Condensa, mas também na área de Coimbra, nos últimos quase 15 anos, e que trabalha o apoio domiciliário à pessoa com doença mental, mas também aos idosos. A nossa área, então, um dos projetos que inclui, então, a nossa intervenção na comunidade é o projeto Smile Mais, é deste que eu vos venho falar hoje.
O projeto não vai dar, não é? Acho que não está Ok, a dar. não há problema. O projeto Smile Mais surgiu então. Acabou por ser uma aventura que surgiu na pandemia. Fomos aqui um bocadinho desafiados no âmbito de, tendo em conta a nossa distribuição pelo país, pelos diferentes centros, e aqui em conjunto com a Direção-Geral de Saúde fizemos um projeto que era o projeto No Stress, que tinha como objetivo dar resposta àquilo que seria a questão pandémica e a questão das crianças e jovens ficarem mais em casa e, portanto, uma necessidade de uma equipa que pudesse fazer aqui um acompanhamento das crianças e, portanto, era uma intervenção escolar, um acompanhamento das crianças para fazer aqui uma prevenção daquilo que poderia ser o stress pós-traumático resultante da pandemia e do isolamento que estávamos a viver. E, portanto, foi um projeto que iniciou durante a pandemia, foi realizado em vários pontos do país, organizado pelas nossas diferentes equipas a nível nacional e tinha como objetivo então fazer esta intervenção e este acompanhamento dos jovens, das crianças e dos jovens, no sentido de falar também aqui sobre identificar alguns sinais e sintomas de doença mental que podiam estar a acontecer, mas também ser aqui aliados nesta comunidade educativa para ajudar nesta facilitação, seja dos próprios professores, seja também dos próprios pais, porque às vezes há esta dificuldade em identificar determinados sinais e sintomas e que muitas vezes até confundidos por mau comportamento ou por irreverência e que é importante serem rapidamente identificados e ter o adequado acompanhamento. E, portanto, este foi um projeto que durou 1 ano. Findo este tempo, como acontece na maioria dos projetos, termina também o financiamento e houve aqui uma necessidade de repensarmos a sua continuidade, se faria sentido a sua implementação e de que forma é que iríamos fazê-lo, não é? Sendo que este projeto maioritariamente era um projeto híbrido, portanto era com intervenção online e não presencial, assim como as aulas estavam a acontecer. Aquilo que nós acabamos por ser um bocadinho solicitados pelas escolas com que trabalhávamos era exatamente esta necessidade de, ok, agora interviram, mas nós percebemos que esta intervenção é importante, mas precisamos de mais, precisamos que ela continue no tempo. E, portanto, tivemos que parar enquanto equipa, refletir um bocadinho aquilo que eram os objetivos do projeto, percebendo também aquilo que nós tínhamos percebido, as principais necessidades dos alunos com quem trabalhamos, e percebemos claramente que era fundamental continuar a trabalhar a área da promoção da saúde mental e, acima de tudo, trabalhar a literacia em saúde mental nos adolescentes. Trago-vos aqui, ou trazer-vos aqui alguns números do que diz respeito à área da saúde mental, mas só dizer-vos, e acho que todos nós sabemos, e eu trazer-vos aqueles números mais antigos também para percebermos que isto não é recente, que Portugal acaba por ser o segundo país com maior elevada prevalência de doenças psiquiátricas a nível da União Europeia. Em particular, a região centro e estudados da ERS de 2023, percebemos que entre os anos 2019 e 2020 houve um aumento de cerca de 2,6% do número de adultos e crianças com diagnóstico de perturbações mentais, portanto, muito aqui na altura da pandemia. Sabemos também que, no que diz respeito às crianças e adolescentes, estes números não são muito inferiores e, portanto, no que diz respeito aos adolescentes, cerca de 14% dos adolescentes têm doença mental e sabemos também que, maioritariamente, as doenças mentais aparecem por volta dos 14 anos. E isto são dados importantes também quando nós tivemos que definir o timing de intervenção e com quem iríamos intervir neste projeto Smile Mais. A Organização Mundial de Saúde diz-nos também que os problemas de doença mental mais comuns nos adolescentes passam, acima de tudo, pelas perturbações emocionais, e quando falamos em perturbações emocionais falamos de ansiedade e depressão. Estes são, sem dúvida, aqueles à cabeça os grandes problemas que temos e que podemos trabalhar com eficácia, principalmente nesta prevenção. Temos logo de seguida aquilo que são as perturbações comportamentais, e temos aqui a questão da hiperatividade.
as perturbações do comportamento alimentar, a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar, os comportamentos, as perturbações psicóticas e depois comportamentos autolesivos e os comportamentos suicidários, que muitas vezes são consequência destas alterações e destas perturbações que previamente vos falei. O que é que nós sabemos também do ponto de vista de eficácia das intervenções naquilo que é o objetivo da promoção em saúde mental e também na parte da literacia? Nós sabemos que grande parte da nossa população em geral tem um baixo nível de literacia, caracterizado como um problema que é chamado inadequado quando caracterizamos a literacia em saúde mental. E sabemos também que um baixo nível de literacia em saúde mental leva a que haja um aumento do estigma, uma perpetuação de mitos associados à doença mental, e falamos muito do mito da incurabilidade, não é? O mito também da perigosidade, e muitas vezes a comunicação social acaba por nos ajudar nesta perpetuação destes mitos, identificando aqui a existência de crimes graves, associando sempre a algum tipo de doença mental. Mas o que nós sabemos e evidência está cientificamente provado é que as pessoas com doença mental são tão ou menos perigosas que aquelas que não têm doença mental. E, portanto, é fundamental nós conseguirmos combater grande parte destes mitos na população em geral e nos jovens, porque eles também os trazem com eles, para que depois, quando surjam comigo, quando surja com o meu familiar em casa, eu não acho que aquilo é uma fraqueza, que é uma vulnerabilidade daquela pessoa e não tenha vergonha em pedir ajuda, não é? Que este é o grande problema que depois temos associado à doença mental. É que muitas vezes ignoram-se os primeiros sinais de sintomas, às vezes por desconhecimento, outras vezes por vergonha, não é? E depois um outro grande problema que nós também temos relativamente à questão dos pedidos de ajuda é que, desde que aparecem os primeiros sinais até que existe um efetivo tratamento deles, às vezes temos aqui um período de tempo de 1 ano e às vezes mais, dependendo das doenças. E, portanto, peço-vos que façamos este exercício. Se eu tivesse acabado de partir uma perna e estivesse 1 ano para ir ao serviço de urgência para me ajudarem, imaginem como é que eu estaria. E, portanto, também na área da doença mental temos que refletir e temos que conseguir falar da doença mental com o mesmo tipo de liberdade e livre de filtros como falamos de um infarto, de uma diabetes, etc. O que é que nós sabemos também? É que as intervenções escolares integradas ajudam-nos muito nesta questão de aumentar a literacia em saúde mental, seja nos jovens e seja também nas comunidades educativas. Ainda aqui incluímos os encarregados de educação. A Organização Mundial de Saúde reforça a importância das intervenções de promoção e prevenção da saúde mental, nomeadamente a capacidade que nós temos de capacitar o indivíduo a aprender a regular as suas emoções, a gerir os seus comportamentos, a identificar comportamentos de risco e a criar resiliência para gerir as situações mais difíceis. E, portanto, eu trazia-vos aqui o Smile Mais como esta aventura que começou e apresentava-vos agora a quem se aventurou nela. E, portanto, trazia-vos o rosto da equipa que faz a implementação do projeto, mas, na verdade, foram muitas mais pessoas que se aventuraram connosco neste projeto Smile Mais. Desde logo a nossa instituição, em que desde o primeiro momento terminado o projeto Não Stress e terminado o financiamento, mas percebendo aquilo que eram as necessidades emergentes da comunidade escolar, assumiu os custos todos do projeto, independentemente da possibilidade de financiamento, acreditaram também na nossa equipa e deslocaram-nos um bocadinho daquilo que é a nossa área de intervenção na instituição para fazer este trabalho. Somos uma equipa de 7 elementos, uma equipa multidisciplinar que inclui enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria, psicólogos e psicometricistas, mas também há muitas mais pessoas a aventurarem-se nesta aventura, que foi, acima de tudo, as escolas, os pais e as crianças, não é? Com quem nós intervimos e que sem eles nada faria sentido. Isto tudo surgiu então com esta criação do projeto
E para nós era muito importante definirmos, porque o projeto No Stress trabalhava um grupo muito alargado e, portanto, a intervenção depois era muito difícil de avaliar o impacto, tendo em conta a heterogeneidade da população. E por isso, percebendo um bocadinho aquilo que são os dados da área da saúde mental, percebemos que era importante nós conseguirmos intervir nos 7º anos, falando aqui que é por volta dos 14 anos que começa a aparecer o grande boom de doença mental, e por isso nós queríamos ter uma intervenção prévia para capacitar estes miúdos a conhecerem sinais de alerta, assim como os professores e toda a comunidade educativa. Outra também alteração que nós fizemos no projeto foi esta questão de fazermos um acompanhamento a longo prazo e, portanto, este projeto tem uma intervenção de 3 anos, ou seja, nós acompanhamos as turmas durante o 7º, 8º e 9º ano, durante 3 anos consecutivos, porque conseguimos também criar aqui um outro tipo de relação terapêutica, seja com os alunos, seja com os pais e seja com os professores. É importante também perceberem que o projeto não tem como objetivo diagnosticar ou fazer diagnósticos na área da saúde mental. Temos sim como objetivo ajudar a identificar sinais de alerta que possam estar a acontecer nos jovens e alertar o professor que está em aula connosco é o diretor de turma e, portanto, é aquele que tem direto contacto com os pais. E, portanto, para fazer este contacto com os pais, para alertar sobre determinados sinais de alerta que verificamos e ajudar na procura desta primeira ajuda, ok? A nossa instituição pode ser um facilitador nesta ajuda, no entanto, não queremos de todo fazer a substituição daquilo que são as ajudas do sistema do Serviço Nacional de Saúde. E depois, esta aventura também, a questão aqui da articulação com o agrupamento de escolas. Sabemos que cada vez mais, e se temos aqui professores a saberão muito mais as exigências que existem, cada vez mais conteúdo para ministrar, cada vez menos horas disponíveis para poder deixar para este tipo de intervenções. No entanto, os agrupamentos onde nós intervimos perceberam a importância do projeto e, portanto, fazemos parte em algumas disciplinas, na Escola de Condeixa, estamos na disciplina de cidadania, onde todo o momento é utilizado para estas sessões. Na Escola de Coimbra, um bocadinho diferente, em que podemos utilizar espaço de outras disciplinas que não só a de cidadania. Os objetivos do projeto, como já fui dizendo e acho que também já foram percebendo, é, em primeiro lugar, trabalharmos aquilo que é a literacia em saúde mental dos adolescentes, é capacitar os adolescentes nesta autorregulação emocional. Muitas vezes eles têm dificuldade em saber sequer o que é que são as emoções e como é que as identificam neles próprios, não é? Porque às vezes, e até nós adultos, sabemos as emoções, mas depois nós não sabemos identificá-las, não conseguimos perceber o que é que estamos a sentir e também depois não conseguimos criar estratégias para nos ajudar a lidar com estas emoções. Isto é fundamental para capacitá-los neste sentido. E, portanto, aqui também ajudá-los nesta aquisição de estratégias de coping. O projeto, então, preconiza a realização de 12 sessões anuais, sendo que a primeira e a 12ª é para a aplicação do instrumento de avaliação que utilizamos na escala de literacia em saúde mental, a escala de Mentalis, realizada pelo professor Amorim Rosa. A implementação deste projeto foi feita então na Escola Básica de Condeixa Nova, na Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores, num total de 12 turmas de 7º ano e com intervenção em cerca de 243 adolescentes. As sessões trabalham precisamente a área da literacia, as duas primeiras trabalhamos muito a área da literacia em saúde mental, também aqui a questão da identidade, estamos a falar num período da adolescência em que há muitas mudanças em todos os aspectos, corporais, cognitivos, é importante que os adolescentes as percebam também, é uma fase muito de comparações, é importante também depois ajudá-los nesta lidar com as comparações uns com os outros. Falamos sobre aquilo que é as emoções, seja no reconhecimento e seja na autorregulação.
a resolução de problemas, não é? Esta capacidade de racionalizar as soluções para os problemas que temos e de os obrigar a parar um bocadinho e dizerem o problema e definirem diferentes estratégias e escolherem a solução que acham mais adequada, que muitas vezes há esta dificuldade em parar e refletir sobre os problemas que estamos a ter e depois, acima de tudo, dar-lhes estratégias simples que eles possam aplicar nos momentos de maior crise. Isto pode ser, por exemplo, em situações de maior ansiedade provocada por um teste, por um resultado, por um conflito com outro colega. São sessões, por exemplo, de relaxamento, em que eles aprendem a fazer as técnicas, por exemplo, de respiração, que são fundamentais e que eles podem fazer dentro da própria sala, sem ninguém se aperceber, e que ajuda nesta normalização e nesta facilidade em reduzir a ansiedade. E depois também trabalhamos outras estratégias com eles, nomeadamente aqui a questão da utilização de hábitos de vida, o tentar aumentar a socialização entre eles, reduzindo a utilização abusiva dos equipamentos digitais e utilizar aqui muito as sessões de movimento expressivo e criativo, que passa por utilização de música, de realizar diversas atividades mais expressivas. Portanto, isto era aqui algo que é muito importante, porque, sendo médico de família, provavelmente aqui a porta de entrada para as necessidades a que possam ter. E os professores com quem eles estão diariamente não os reconhecerem com este papel de pessoas que nos podem ajudar a resolver os nossos problemas. E, portanto, o nosso projeto também trabalhou muito isto, nesta questão de aproximar o professor no sentido de ser reconhecido pelos alunos, e não só porque nesta fase de vida deles eles identificam muito os amigos como estas pessoas de referência, não é? E portanto é fundamental o trabalhar o pedido de ajuda com os pais, o eles falarem com os pais, sem fazer aqui esta filtração constante com os adultos. Naquilo que diz respeito às barreiras e facilitadores de procura de ajuda, há algo que é muito importante que eles dizem sempre, que para eles é muito importante ter a certeza que ninguém vai saber do meu problema. E isto não houve aqui uma grande variação com a intervenção. E, portanto, isto aqui é um indicador muito claro do trabalho que nós temos que continuar a fazer, porque isto é a vergonha de eu ter uma doença e de eu ter um problema. E isto aqui é muito importante, ou seja, eles manifestam esta preocupação de alguém descobrir e eles terem um problema. E por isso é fundamental continuarmos a trabalhar esta parte de normalizar o pedido de ajuda e não ter vergonha de estarmos doentes ou de precisarmos de ajuda de alguém, não sermos capazes de resolver tudo sozinhos. Verifica-se também aqui um aumento da percentagem no que diz respeito ao ter a consciência do problema de saúde e aceitá-lo, e eles referem a aqui um aumento significativo naquilo que é este reconhecer, assim como eles perceberem que o procurar ajuda não é assumir uma fraqueza. Houve aqui um aumento claro na percepção deles neste aspecto. Quando fazemos também aqui uma avaliação da satisfação que eles preencheram, no final é muito interessante ver as respostas. Claramente as áreas que eles gostam mais é quando nós trabalhamos nas estratégias de coping e, portanto, claramente mindfulness, sessões de relaxamento, são aqui o kit de esperança, o passaporte de segurança, são aqui as sessões que eles manifestam como as mais importantes para eles ou com maior impacto. Perguntamos-lhe também o que era o eu antes e o eu depois do projeto e temos respostas do género: eu tinha dificuldade em controlar as emoções no eu antes, o eu agora compreendo mais sobre as emoções e os sentimentos. Uma outra resposta: eu era uma pessoa inquieta, agitada, agora mais confiante e segura. Eu não sabia nada sobre saúde mental. Agora tenho mais conhecimento sobre saúde mental e sobre estratégias para combater problemas. Era desconfiada, ansiosa e tinha dificuldade em me acalmar. Sou mais confiante, menos ansiosa e consigo manter a calma. Outro: não pensava nas consequências dos atos. Penso antes de falar para não magoar o outro. Isto também vem muito naquilo que é a questão do próprio bullying que vai acontecendo, que muitas vezes os agressores não têm percepção daquilo que estão a fazer.
E isto também é uma área que é trabalhada com eles. E pronto, terminando, termino com uma frase do nosso fundador da nossa instituição, que continua a fazer a diferença para nós que cuidamos e que trabalhamos na saúde mental, e que nos diz que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. E é por causa disso que trabalhamos também diariamente e que ingressamos neste papel de cuidar e de continuar a trabalhar na área da promoção da saúde mental, principalmente nesta área dos jovens. Obrigada. Joana, obrigada. Penso que destruímos mesmo ali o projetor, portanto ele deve ter aquecido. E pronto, já fomos ver ali na outra sala, que temos uma sala ali aberta com outras projeções, mas não são compatíveis e não vai dar. Se calhar, se vocês os dois depois pudessem partilhar os vossos PowerPoints, e se alguém quisesse, mandava-nos um mail e a gente depois podia partilhar. Poderá ser uma estratégia para remediarmos este problema, pronto. E Manuel, peço desculpa também, se tu conseguires então avançar. Joana, foi uma solução espetacular, avançaste sem dificuldade nenhuma. Obrigada pela tua prestação. Obrigada, desculpem.